O sorteado para esta noite nos falará sobre o tema Sociedade dos Loucos, o desconstrucionismo pós-moderno como origem de uma loucura ocidental. Com a palavra, o senhor acadêmico Vilmar Moreira Júnior. Reverendíssimo Padre Mestre Anevair José, na pessoa dele saúdo toda a mesa. Ilustríssimo irmão presidente da Academia Literária, Lucas Pérez, também na sua pessoa saúdo toda a mesa organizadora. Ilustríssimos irmãos acadêmicos, seminaristas, irmãos da Santa Cruz, minha mãe, minha avó, meus irmãos também, minha família, meus amigos, convidados, boa noite. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Há um mês atrás, eu fui sorteado para fazer o trabalho. Eu fui pensar qual tema que eu iria escolher. Então, resolvi escolher aquilo que mais ou menos eu teria como falar, que é filosofia, que é que eu estou estudando. Não teria como falar nada teológico ainda, né? Então, tive pouco tempo para fazer esse trabalho, também tinha um trabalho no mosteiro, tentei fazer o melhor possível e escolhi um tema também que pudesse ser aplicado de forma muito prática no que a sociedade vive hoje, já que o intuito de Dom Manuel criar a academia era justamente essa, da formação dos seminaristas e em prol do futuro ministério sacerdotal. Então, Sociedade dos Loucos, o desconstrucionismo pós-moderno como origem de uma loucura ocidental. No decorrer do trabalho vocês vão entender porque aqui tem a foto do Thanos e porque também Sociedade dos Loucos. E para isso, eu fiz o sumário aqui, explicando um pouco de como dividir o meu trabalho. Eu começo falando um pouco da historicidade humana e o pensamento filosófico, como surgiu a filosofia na Grécia, os três grandes filósofos gregos, o pensamento filosófico cristão medieval, pensamento filosófico moderno, o iluminismo, pensamento filosófico contemporâneo, e ali eu já entro no desconstrucionismo e na pós-modernidade, que é o foco do trabalho. Mas para entender o que será desconstruído, é preciso saber o que existia antes, né? O que será desconstruído posteriormente. E nós começamos então falando dessa capacidade do ser humano de fazer história. O homem, desde que existe, ele cria história, ele é agente, ele é sujeito da história. Quando a gente conta uma história, nós não simplesmente contamos, mas vivemos aquela história. O ser humano, ele é sempre um sujeito, e eu faço uma citação de Hannah Arendt: o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. Em cada ser humano que nasce, o mundo é recriado, a história é recontada. E por isso, o pensamento filosófico. Desde sempre o homem teve questões que ele procurou responder. De onde vim, para onde vou, quem foi o criador disso tudo, Deus existe? Questões que sempre rodearam o mundo e o homem buscando um sentido para a sua vida. E nessas questões surgem algumas respostas. As primeiras respostas, a mitologia grega. Aqui tem as fotos dos filhos de Zeus. Algumas fotos. Mitologia grega, tentando explicar com os mitos qual seria a origem do mundo e tudo o que existe. Só que chega um momento que isso não é mais suficiente. Os mitos não são mais suficientes para dar explicações ao homem. Então ele busca explicações racionais para explicar tudo o que existe. Surgem então os gregos, o pensamento grego, com Tales de Mileto. Ele busca uma explicação racional de onde veio a arché, né, a palavra grega, a origem de tudo o que existe. Ele começa a falar que veio da água. Depois tem Anaxímenes, que fala que tudo vem do ar. Anaximandro já fala que é do indefinido, ele chama de ápero.
é o indefinido. E vários outros filósofos, chamados filósofos da física, da natureza, que explicam com elementos da natureza. É um pensamento ainda um pouco raso, mas já é um passo muito grande, porque eles explicam de forma racional. Pode voltar. Depois nós temos Sócrates, o grande filósofo grego, foi considerado pelo oráculo o homem mais sábio da Grécia. Uma vez ele com um amigo dele, Querefontes, foi visitar o oráculo, e lá o amigo dele perguntou quem era o homem mais sábio da Grécia, e o oráculo respondeu, Perguntou se havia algum homem mais sábio que eu. Pois bem, a Pítia, que é a sacerdotisa, respondeu que não havia nenhum homem mais sábio que Sócrates. Depois de Sócrates nós temos o discípulo dele, Platão. Platão apontando ali para cima, porque Platão, ele inaugura no Ocidente um pensamento que antes não existia. Ele cria a ideia de um mundo espiritual, uma realidade totalmente diferente dessa que nós vivemos. Ele cria, em termos bem filosóficos, o que ele fala, uma realidade ontológica suprassensível, que está acima das coisas sensíveis. Então ele divide o seu pensamento nessa realidade que está acima das coisas sensíveis, uma realidade sensível. Depois de Platão nós temos Aristóteles, grande filósofo Aristóteles. Podemos falar muita coisa também de Aristóteles, mas aqui eu só estou dando umas pinceladas para chegar no ponto onde eu quero, do desconstrucionismo. E um ponto muito importante da filosofia que Aristóteles faz, ele faz uma filosofia pautada no ser, nas coisas que existem, na realidade. Então, o ser como verdadeiro é aquele tipo de ser próprio da mente humana que pensa as coisas e sabe conjugá-las como elas estão conjugadas na realidade, ou separá-las como estão separadas na realidade. O que isso quer dizer? É aquele ser que pensa uma coisa, quando ele vê na realidade, realmente é aquilo que está ali. Se está junto, está junto, se está separado, está separado. É simples, ele faz um pensamento meio complexo, igual também quando ele fala do ser e o não ser, ele faz toda uma elucubração assim, bem complexa, mas resumindo, é tipo uma coisa, outra coisa, outra coisa. A cadeira é a cadeira, a mesa é a mesa. São coisas, para a gente parece simples, mas isso será negado mais à frente, quando a gente vai ver. E parece muito com uma definição de verdade dada por Santo Tomás. Veritas est adequatio intellectus et rei. Adequação do intelecto à coisa. O intelecto vê a coisa, simplesmente observa e acredita que aquilo realmente é como é. Passado esse período antigo da filosofia, dando um salto gigantesco, nós já vamos para o período medieval, e aqui eu quero ressaltar os dois auges da filosofia medieval, a patrística escolástica, a patrística Santo Agostinho, e na escolástica Santo Tomás. Então, na patrística, Santo Agostinho, mestre do Ocidente, uma frase dele, do livro das Confissões: queria viver feliz e temia procurar a felicidade onde ela está. Ele tem toda a história de conversão dele, e ele procurava Deus fora dele, quando na realidade ele encontra Deus dentro dele. Ele também fala da teoria da iluminação, que a pessoa conhece a partir de uma iluminação divina, e ela conhece as coisas. Ele também vai falar sobre a realidade do mal, o mal não ser um mal ontológico, ele fala um pouco disso. Muita coisa a gente pode tirar da filosofia de Santo Agostinho. E na escolástica, com Santo Tomás de Aquino, a filosofia dele é considerada preambulum fidei, é uma preparação para a fé. Seria a filosofia como serva da teologia. Ele não tem o intuito de filosofia por filosofia, mas para dar base ao conhecimento teológico de modo racional. Uma frase dele: é necessário recorrer à razão, a qual todos devem assentir. Todos somos seres racionais, então, no nível da razão, nós podemos conversar com qualquer pessoa. Todos têm a razão. Santo Tomás, ele pega muito de Aristóteles, mais do que de Platão, e ele vai continuar falando sobre a metafísica, que é aquilo que está além da física, a essência, o ser, e todas aquelas questões
às vezes um tanto abstratas, né? Porque parece que não é tão palpável, mas ele está abstraindo, né, da realidade e falando do ente, né? Todas aquelas questões filosóficas tomistas. O que, de certo modo, por ele ter esse pensamento, né, pegando mais essa parte abstrata, deu uma deixa para o surgimento do pensamento moderno, que a gente vai ver por quê. O pensamento moderno com René Descartes, com a decadência da Idade Média, e vem surgindo agora as questões científicas, né? Descobertas, e aí mais ou menos em torno de 1540 e poucos, então ali já estava acontecendo as grandes navegações. Então tem o filósofo Descartes, que ele vai trazer o método cartesiano, a ciência. E no método que ele elabora, ele divide em 3 etapas: evidência, análise e síntese. A evidência, ele fala de ideias claras e distintas. Eu só posso aceitar como verdade aquilo que é claro e é distinto, que eu observo e que não tem dificuldade nenhuma de ser entendido. Na análise, você deve dividir o máximo possível para que seja entendido aquela coisa. Por exemplo, vou consertar uma bicicleta. Então, para mim entender o funcionamento da bicicleta, eu vou desmontar ela inteirinha. Até cada gomo da corrente, vou desmontar ela inteira, fazer análise de cada parte e depois remontá-la. Aí já é a parte da síntese. Analisar se todo esse processo foi feito corretamente. É um processo científico, de você observar uma evidência, de você analisá-la e de chegar a uma síntese revisando todo aquele processo que você fez. Depois de Descartes, nós podemos colocar como esse marco da modernidade John Locke com o empirismo. O empirismo é aquele pensamento, aquela filosofia, que a verdade só é pautada no que eu posso experimentar, no que passa pelo crivo da sensibilidade, o que eu posso tocar, o que eu posso ver, o que eu posso cheirar, o que eu posso ouvir. Se eu não posso passar pelos sentidos, não existe. Se não passa pelos sentidos, não existe. E aqui eu falo porque que, de certa forma, a filosofia de Santo Tomás deu uma brecha para o pensamento moderno, porque é justamente quase que um oposto, quase, porque eles vão para o outro lado da ciência, do que é sensível e do que é experimentável, enquanto Santo Tomás ficava mais no lado da abstração, do ser, da essência, do ente, dessas realidades. Depois do empirismo de John Locke, nós podemos colocar um acontecimento importante, que foi o iluminismo. Aqui, nessa imagem, ela é um salão francês. O iluminismo acontecia dessa forma: as pessoas se reuniam nos salões para começar a discutir ideias. E tinham senhoras ricas que emprestavam também a sua casa, ofereciam refeições para que pudessem se reunir ali, simplesmente para discutir ideias, para falar o que estava acontecendo na sociedade francesa da época. E aqui uma frase de Voltaire: para mim é evidente que existe um ser necessário, eterno, supremo e inteligente. E isso não é verdade de fé, e sim de razão. É uma marca do iluminismo, o que nós chamamos de deísmo. Eles acreditam que, pode até acreditar que Deus criou o mundo, mas deixou a carne. Não interfere e não mexe em nada mais. Criou e deixou acontecer. Também foi possível que o iluminismo se propagasse pelo surgimento da maçonaria em 1717. Então, a maçonaria também contribuiu para o iluminismo. Eles queriam tentar trazer, iluminar, seria a ideia, iluminar a razão humana, já que nós passamos pelo pensamento medieval, agora o pensamento moderno estava acontecendo ali com a ciência, agora nós vamos iluminar a razão humana. Então, ele fala ali, por exemplo, falando desse ser eterno, necessário, ele fala de Deus. Só que Deus não é uma verdade de fé, mas sim uma verdade racional. Eu conheço a Deus simplesmente pela razão. Também tem uma frase de Denis Diderot: a hipótese de um ser qualquer colocado fora do universo material é impossível. Não se devem jamais fazer hipóteses desse gênero, porque a esse respeito nada se pode inferir. Aqui já é uma das consequências do iluminismo.
Primeiro você passa a acreditar que Deus simplesmente criou o mundo e deixou abandonado. Depois você passa a acreditar que nem mesmo é possível que exista esse ser supremo que criou o mundo. Pode passar. Uma frase de terror: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Então esse é um pensamento iluminista. Queria iluminar a razão. A igreja, para eles entendiam que a igreja era como se fosse contra a ciência, contra todo esse pensamento, então eles queriam perseguir a igreja. Uma falta de entendimento, quando na verdade os maiores cientistas saíram de dentro da igreja. Eram padres, bispos, cardeais. E o auge da filosofia moderna com Kant, Immanuel Kant. Com ele acontece a chamada Revolução Copernicana. O Copérnico, diante da realidade que ele via na Idade Média, que ele não conseguia explicar alguns fenômenos que aconteciam com o sistema solar que era vigente na época. Então ele tenta fazer uma mudança. Se antes a Terra era o centro do universo, ele muda e coloca o Sol no centro e a Terra vai girar em torno do universo. Causou um grande reboliço. Então, o próprio Kant, ele denomina a filosofia dele como a Revolução Copernicana. Porque se antes você tinha a realidade, o ser como o centro da coisa, ele que dizia a verdade, você olha para a caneta, ela está dizendo, deixando-se conhecer: eu sou caneta. Agora é o contrário. Não é mais o objeto que está no centro, mas é o homem que está no centro. Então, o homem diz o que aquela coisa é. Se ele vê, por exemplo, a caneta, não é mais a caneta que se dá a conhecer, mas ele fala o que a caneta pode ser para ele. Não mais como caneta, pode ser qualquer coisa. Aqui é uma máxima do Kant, que ele tem alguns imperativos, algumas máximas. Uma máxima que eu escolhi dele: age de modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo como princípio de legislação universal. Ou seja, a sua vontade impera. Você imagina assim: nesse momento eu estou com vontade de lanchar. Então, imagine como se todo mundo também tivesse essa vontade, ao máximo universal. Todo mundo aqui agora está com vontade de lanchar, e sai todo mundo e vamos lanchar. Seria uma coisa boa. Então, para isso, é isso que a frase dele diz: você deve agir de acordo com que a sua vontade seja a máxima universal, possa valer como uma regra para todo mundo. Pode passar? Depois de Kant, nós colocamos aqui, abrindo o pensamento contemporâneo, Hegel. Hegel, ele elabora o último sistema filosófico do Ocidente. Ele traz a ideia de um espírito absoluto. É uma ideia meio louca, meio complicada de entender, mas é o que vai refletir na filosofia até hoje. Ele fala de uma tese, antítese e uma síntese. É a dialética, mas não como a dialética clássica, porque a dialética clássica era só tese e antítese. Ele põe a síntese. Esse espírito absoluto, ele é a tese. No momento que esse espírito absoluto ele busca o seu oposto, ou seja, algo material, ele se nega nessa matéria, que é a antítese, ele gera depois uma síntese, que é uma nova tese. Ele fala de relações entre opostos. Por exemplo, o bem e o mal. São dois opostos que depois para ele vai gerar uma síntese. E isso é um movimento circular, tipo uma espiral. Sempre continua, nunca tem fim. Ele vai falando desse espírito absoluto. A dialética, assim como a realidade em geral, e portanto o verdadeiro, é esse movimento circular que descrevemos e que jamais tem repouso. E esse movimento dialético dele, eu vou mais para frente, dá para entender um pouco melhor, porque ele vai ser base também para as filosofias futuras. Aqui eu coloco Nietzsche. Eu pulei muitos filósofos, porque eu peguei só alguns assim mais expoentes que marcam o pensamento, mas muitos outros filósofos poderiam ser colocados aqui, daria um tratado de filosofia se fosse falar de todos, mas eu pus alguns.
Nietzsche ele tem a tese polêmica dele sobre a morte de Deus, a transvaloração dos valores e o super-homem. A morte de Deus aqui para ele não é igual é colocado no filme Deus não está morto. Ele fala que essa morte de Deus não quer dizer que ele matou Deus, mas que os próprios cristãos mataram Deus na sua vida, porque vivem como se Deus não existisse. O cristianismo a qual ele foi apresentado para ele foi desse modo. E ele faz essa crítica e ele mesmo deixa de acreditar em Deus falando isso, que Deus não existe porque nós agimos como se Deus não existisse. O que vai abrir também ali um espaço para o super-homem, porque o super-homem dele é aquele homem que age de acordo com as coisas aqui do mundo, buscando sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida, fazer todas as suas vontades, né? Todos os seus desejos. Ele marca muito isso com a vontade, o homem fazer aquilo que ele quer, o que ele sente para fazer, ele faz. E a transvaloração dos valores, ele faz essa mudança dos valores, alguns valores que existiam antes dele. E aqui tem a charge da morte de Deus, dia de finados, uma data para se visitar aqueles que um dia existiram. E aí é o Nietzsche visitando Deus no túmulo, né? Pode passar. E aqui eu já marco acontecimentos que foram grandes na humanidade inteira. Marcaram realmente a história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial. Aqui tem uma frase do general William Sherman: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Então nunca tinha acontecido no mundo uma guerra com proporções mundiais. E o mundo se vê nessa situação. O homem chegou a esse caos. E passados poucos anos, acontece a Segunda Guerra Mundial. Como se o homem não tivesse aprendido, ele inicia outra guerra, com proporções muito piores que a primeira. E isso gera um mal-estar social em toda a humanidade, no Ocidente. E aí propicia o surgimento das filosofias e ideologias que nós temos hoje. Aqui entra o desconstrucionismo. Desde o pensamento moderno já é uma desconstrução da filosofia clássica, do pensamento clássico e dos valores morais clássicos. Só que aqui na pós-modernidade nós vamos ter um filósofo que vai dar um nome e vai chamar isso de desconstrucionismo. Pós-modernidade, eu tive que falar do Bauman, ele é um sociólogo e ele trata sobre a modernidade líquida, que é a pós-modernidade. Aqui na frente tem uma citação dele, na capa do livro. O que seria essa pós-modernidade, ou a modernidade líquida? Dissolver tudo que é sólido. Tem sido a característica inata e definidora da forma de vida moderna desde o princípio. Mas hoje, ao contrário de ontem, as formas dissolvidas não devem ser substituídas. O que acontecia? Via um pensamento filosófico e depois era substituído por outro. Que era substituído por outro e substituído por outro. Mas todos ainda continuavam ali existentes, mas iam sendo desenvolvidos. Bauman acredita que, chegada a esse ponto da pós-modernidade, que é o que nós vivemos hoje, não virá outro pensamento que seja sólido. A pós-modernidade, o que caracteriza ela é o seguinte: a verdade não é mais pautada nem no ser, nem na realidade das coisas, nem na ciência, nem na razão, mas o que eu sinto. Então nem a ciência conta mais para mostrar o que é verdade, é o que eu sinto, né? O que cada um sente. E sendo assim, se cada pessoa sente uma coisa diferente, pode existir tantas verdades quantas pessoas existem na face da Terra. Pode passar. Aqui é Jacques Derrida, o filósofo que eu escolhi para falar sobre o desconstrucionismo, porque ele é quem dá esse nome, desconstrucionismo. E ele vai começar a desconstruir várias ideias que existiam antes. Primeiro, no livro dele, chamado Gramatologia, ele fala que a racionalidade, mas talvez fosse preciso abandonar esta palavra, abandonar a racionalidade. E mais para frente, todas as determinações metafísicas da verdade, abandonar também o que determina o que a verdade é. Ele fala que
O desconstrucionismo não é uma destruição, mas somente desconstruir, mostrar os limites, os fracassos das filosofias anteriores. Por exemplo, é como se você tivesse duas vizinhas, a fulana e a ciclana, e as duas não se dão bem. E aí a fulana pensa, vou matar a ciclana, vai fazer o crime perfeito, né? Ninguém vai ficar sabendo. Só que vai ter um efeito muito maior, muito melhor para ela, ao invés dela matar a ciclana, se ela começar a contar na vizinhança inteira os podres da ciclana. E aí ela começa a falar coisa ruim da ciclana. Ela vai desconstruindo a imagem que os outros têm da ciclana. Ela não destrói a ciclana, ela desconstrói a imagem. E ela continua existindo, mas com a imagem totalmente desconstruída. E é isso que é a proposta. Você mostrar os limites da filosofia e do pensamento dos outros filósofos, mas não destruí-los. Você deixa como uma opção, isso é possível. Aristóteles é possível, Santo Tomás é possível, mas desconstruído. E já que o que eu sinto é o que pauta a verdade, eu tenho a total liberdade de pegar, por exemplo, um texto filosófico e ler da forma que eu quiser. Não quer dizer que eu não vou ler e vou interpretar aquilo que o texto diz, mas eu vou colocar no texto aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. É totalmente o contrário. A verdade, nesse período, nesse tempo da pós-modernidade, ela é interpretação, simplesmente hermenêutica. O que se interpreta acerca do fato. Ontem, interessante, lá em Goiânia, um professor mestre em filosofia, devoto de Nietzsche, perguntaram para ele sobre a verdade. Como que fica a verdade? Ele disse simplesmente isso: a verdade é uma interpretação da realidade. A interpretação que se faz, professor da PUC. Depois, outro ponto da filosofia de Jacques Derrida é que ele fala da clausura do saber. O saber antes estava enclausurado, estava preso, porque eu tinha que concordar. Isso é uma caneta? É uma caneta. A realidade me mostra que é uma caneta. Então ele chama isso de clausura do saber, porque eu não tenho liberdade para dizer o que isso é. Então ele vai afirmar, pode passar na frente. O futuro só se pode antecipar na forma de perigo absoluto. Ele é o que rompe absolutamente com a normalidade constituída, e por isso somente se pode anunciar, apresentar-se uma espécie de monstruosidade. Isso é o que ele fala da filosofia dele. Só pode se apresentar como uma espécie de monstruosidade. Mais para frente, aqui nós temos algumas consequências da desconstrução, porque ela não é só filosófica, ela entra em todos os âmbitos da sociedade. Uma desconstrução antropológica, desconstruir o homem, desconstruir a filosofia, a ciência. E aqui algumas consequências. Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torne-se mulher. Ninguém nasce homem, torne-se homem. Já que eu não acredito nem na ciência mais, se fala agora de gênero. Não é mais sexo, porque sexo lembra de masculino e feminino, isso é biologia. Então, gênero. E gênero pode ser quantos a pessoa quiser. Um dia você acorda e se sente homem, outro dia você se sente mulher, outro dia você se sente um animal qualquer, outro dia você se sente uma planta. E aqui a confusão, né? Em torno da cabeça da criança, né? Pode passar. Judith Butler, criadora da ideologia queer. Ideologia queer. Isso daqui é uma imagem da ONU. ONU Mulher. Para a gente ver o que a Organização das Nações Unidas deveria cuidar da paz social, o que eles estão cuidando, né? Masculino, os papéis masculinos e femininos, a frase dela, não são mais fixados biologicamente, mas construídos socialmente. É uma construção social, simplesmente. O menino é menino porque o pai e a mãe ensinou que era menino, e criou como menino. A menina também. Porque não tem mais ciência, então não se fala disso. Depois, pode passar. Aqui eu vou falar também da arquitetura. A desconstrução entra em todos os ramos, não só na antropologia, aqui na arquitetura. Às vezes, minha amiga Sara, arquiteta, né? Ela pode falar bem disso, por exemplo, obras de Oscar Niemeyer, não tem mais aquele intuito mais antigo de fazer uma obra bela, mas às vezes só a utilidade da obra, ou até mesmo criar a obra
de forma que seja espantosa de como ela consegue se manter em pé, ou coisas do tipo, né? Para frente. E aqui a arte também, desconstrução na arte. Não tem mais ideia de belo, do que é bonito, aquilo que realmente é a arte, mas qualquer coisa vira arte. Isso daqui é do Chain, ele expôs esse mictório e assinou como arte. Mas isso é uma crítica que ele mesmo faz, que ele disse que já que qualquer coisa pode ser aceita como arte, e me paga por isso, então ele colocou e recebeu milhões por esse mictório. E ali um abacaxi que foi exposto também, exposição de arte. Pode passar? Agora, por que eu coloquei o Thanos? Fazer uma analogia com o desconstrucionismo. Quando ele estala os dedos, os heróis, eles somem, são desconstruídos. A filosofia clássica é como se fossem esses heróis. São pensamentos sólidos, firmes que nós temos, né? E o Thanos é o desconstrucionismo, essa desconstrução, que vem para desfazer todo esse pensamento que tinha antes. Pode passar? E por que sociedade dos loucos? Se eu não acredito mais no que a realidade me diz, você pode ser entendido como louco. Eu estou vendo a cadeira, todo mundo concorda que é cadeira, eu chego e falo, não, não é cadeira. Isso daqui para mim é um carro. Vão falar que eu estou louco. E aqui é uma frase de Chesterton. Somos chamados de loucos por tentar voltar à sanidade. Às vezes nós somos chamados de loucos por simplesmente fazer a coisa certa. Próximo. Aqui é uma frase de Aristóteles que eu coloco para finalizar. Não se deve dar ouvidos àqueles que aconselham o homem, por ser mortal, que se limite a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário. Porém, na medida do possível, precisamos nos comportar como imortais e tudo fazer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós. E eu deixo, sem dar a solução para o problema do desconstrucionismo, nem falar de questões pastorais, justamente para a parte das perguntas que a gente pode trabalhar isso melhor. Muito obrigado, Salve Maria.